No Saber Direito desta semana, você vai conhecer temas do direito aeronáutico. O professor Bruno Rabelo fala sobre os antecedentes desse segmento do direito, as nuances internacionais do direito aeronáutico e ainda aborda o Código Brasileiro e o Marco Regulatório. Fique agora com a aula 3, Código Brasileiro de Aeronáutica. Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Direito Aeronáutico. Eu sou Bruno Rabelo e nessa aula nós vamos conversar sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, observando algumas normas que este traz para a nossa aviação. Iniciamos destacando que o texto do Código Brasileiro, ele afirma que, além do Código, os tratados internacionais e a legislação complementar também fazem parte do direito aeronáutico. Nesse contexto, os tratados internacionais, após a assinatura, também podem ser provisoriamente cumpridos no Brasil, como se já estivesse vigorando, porém ainda é uma forma provisória de cumprimento. Nesse contexto, o Código Brasileiro estabelece regras sobre a extraterritorialidade das normas brasileiras sobre aviação. Em regra, o Código Brasileiro de Aeronáutica se aplica tanto a estrangeiros quanto às nacionais. Porém, temos algumas exceções. As aeronaves militares e as aeronaves civis públicas pertencentes a outros estados, ainda que estejam em território brasileiro sobrevoando ou durante o pouso e permanecem em algum aeródromo, não se submetem às normas brasileiras. Por outro lado, as aeronaves civis privadas, a partir do momento que ingressam no território brasileiro, seja o território terrestre propriamente dito, ou sejam as águas territoriais, estão submetidas às normas brasileiras sobre aviação. Nesse contexto, os atos praticados fora do território brasileiro, porém que repercutam dentro do Brasil, também estarão submetidos às normas brasileiras. Por outro lado, se esses atos praticados produzirem efeitos tanto no Brasil como em outro território, a norma brasileira será aplicável, porém a norma da outra nação será respeitada. Nesse contexto, as aeronaves também estão sujeitas a direitos reais e a privilégios. As normas aplicáveis sobre esses direitos reais ou sobre esses privilégios sobre as aeronaves serão as do estado de nacionalidade da aeronave. Porém, a aeronave estando no Brasil e sendo necessário tomar alguma medida acautelatória, como busca e apreensão ou alguma coisa do gênero, a norma que regerá esse procedimento será a norma brasileira. A carga destinada ao Brasil como destino fim ou em regime de trânsito aduaneiro estará submetida às normas brasileiras. O regime de trânsito aduaneiro, em resumo, seria basicamente o caso de uma aeronave vinda, de uma carga vinda em uma aeronave para o Brasil. Chegando aqui, essa aeronave é dada como entrada no Brasil e do Brasil partiria para outra nação. Isso usualmente só é aplicado quando essa carga gozar de algum benefício, geralmente tributário. E assim, tornaria essa operação vantajosa. Toda cláusula que tente excluir a competência de destino do destino para processar e julgar ações nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica serão nulas, ou seja,
em um voo nacional ou mesmo em um voo internacional, se esse contrato tiver alguma cláusula que impeça o passageiro de procurar o Poder Judiciário no seu destino, no foro do seu destino, será nula nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica. O espaço aéreo e seu uso está sob a competência exclusiva da Autoridade da Aviação Civil Brasileira, seja essa a Autoridade da Aviação Civil ou seja a Autoridade Militar, que em alguns casos também tem atribuições sobre o uso e sobre o controle do espaço aéreo. Se alguma aeronave, por acaso, violar as regras de navegação aérea brasileira, o Código Brasileiro de Aeronáutica determina que as autoridades podem deter essa aeronave e também podem autuá-la pelo descumprimento. As normas brasileiras sobre o tráfego aéreo devem observar os tratados internacionais, o Código Brasileiro de Aeronáutica e toda a legislação complementar. Nessa legislação estão incluídas várias normas, especialmente os regulamentos brasileiros de aviação civil, que veremos um pouco mais adiante. Ainda assim, as aeronaves militares também devem observar as regras de tráfego aéreo quando não estiverem voando em missão de guerra ou em treinamento. Esses treinamentos, porém, serão realizados em espaço determinado pela autoridade da aviação. Será um espaço reservado exclusivamente para esses treinamentos militares. Nesse contexto da criação desses espaços, a autoridade de aviação também pode criar zonas específicas para determinados fins, como exemplo, o já mencionado treinamento militar. Além desse treinamento militar, a autoridade pode criar zonas nas quais o voo é proibido, pode criar zonas nas quais estabelecidas ou criadas determinadas condições o voo é proibido, ou pode criar também zonas restritas, ou seja, zonas que algumas operações são proibidas. Como exemplo, a autoridade pode criar uma zona específica para voo de balões, de aeroplanos, de planadores, proibindo, por exemplo, o trânsito de aeronaves motorizadas. Para preservar a segurança do espaço aéreo brasileiro, o Código também proíbe todo tipo de acrobacia no espaço aéreo, com exceção das unidades especiais treinadas especificamente para isso, como é o caso da unidade da FAB, que tem uma unidade de aviação específica para fazer acrobacias, e também durante os voos de certificação, aqueles voos que todo fabricante de aeronave realiza para certificação e teste da sua aeronave. Os proprietários dos imóveis residenciais ou comerciais, enfim, todos os imóveis, não podem se opor ao sobrevoo dentro dos regulamentos do espaço aéreo. Ou seja, nenhum proprietário pode impedir que as aeronaves sobrevoem por cima da sua propriedade, sobrevoem a sua propriedade, desde que esse voo seja conforme estabelecido nos regulamentos. Porém, se uma aeronave em emergência pousar no seu terreno, seja rural ou seja urbano, o proprietário não poderá se opor à retirada dessa aeronave,
desde que os danos causados ao terreno sejam reparados financeiramente. Poderá, porém, reter a aeronave se esses danos não forem reparados, e essa retenção se dará até o momento da apresentação de uma garantia dessa reparação ou mesmo da reparação desses danos. Os objetos lançados de aeronave é estritamente proibido essa prática. Essa prática é estritamente proibida. Porém, em alguns casos, por questões técnicas da própria aeronave, é necessário lançar esses objetos. O exemplo mais comum é o alijamento de combustível, no qual o piloto, o comandante da aeronave, ele alija parte do combustível para permitir um voo dentro dos padrões estabelecidos pelo fabricante da aeronave. Nesse caso, quando é estritamente necessário, deve haver uma autorização da autoridade competente para a realização desse alijamento. Em caso de emergência, o comandante pode realizar o alijamento sem autorização. Porém, imediatamente após esse procedimento, a autoridade deve ser comunicada e tal fato deve ser registrado no diário de bordo da aeronave. Qualquer aeronave que esteja sobrevoando o território brasileiro pode receber uma ordem de pouso, ou seja, pode ser determinado que essa aeronave procure e se dirija imediatamente a um aeroporto no qual ela possa realizar o pouso. Em alguns casos, o controlador de tráfego aéreo poderá especificar para qual aeroporto a aeronave deve se dirigir e o momento exato de realizar esse pouso. Se essa ordem não for acatada pela tripulação, essa aeronave poderá ser interceptada e sofrer outros tipos de consequências, como aplicação de multa para a aeronave e para a tripulação, ou mesmo essa aeronave poderá ser apreendida. Se a autoridade determinar uma medida dessa natureza de forma autoritária ou desnecessária, poderá haver responsabilização da autoridade que determinar essa medida. Com efeito, as aeronaves estão submetidas às regras que determinam requisitos mínimos de aeronavegabilidade, ou seja, os requisitos autorizadores do voo dessa aeronave. Sem estes, a aeronave não poderá voar ou, se voar, estará em um voo irregular, sujeita às sanções legais. Inicialmente, a aeronave deve ter marcas de matrícula e de nacionalidade com os respectivos certificados, deve ter os equipamentos de navegação, de comunicação e de salvamento. Deve também ter as cartas de navegação. A tripulação deve estar habilitada e portando as licenças. Deve ter uma lista de passageiros, o manifesto de carga e a relação de mala postal. Esses é uma síntese dos requisitos necessários para as aeronaves voarem no Brasil. Salvo a autorização especial, essas aeronaves não podem transportar objetos perigosos, como explosivos, armas de fogo, material bélico ou alguns tipos de equipamentos de fotografia aérea. Contudo, esses materiais podem ser necessários nas aeronaves destinadas à segurança pública. Estas, pela necessidade de transportar equipamentos dessa natureza e por ter finalidade distinta do transporte de passageiro, podem ser objeto de um regulamento específico autorizando o uso e o transporte
desse tipo de produto. As aeronaves estrangeiras vindas ao Brasil necessariamente devem realizar o primeiro pouso e a última decolagem em um aeroporto internacional. Os aeroportos internacionais são os que têm as facilidades de imigração e as facilidades aduaneiras, no tocante especialmente às cargas e às bagagens trazidas pelos passageiros. Excepcionalmente, mediante autorização especial, essas aeronaves podem realizar pousos em outros aeroportos. Porém, essa não é a regra. A regra é que o primeiro pouso e a última decolagem sejam sempre em aeroportos internacionais. A lista desses aeroportos internacionais deverá ser divulgada pelas autoridades brasileiras e poderá ser modificada por lei federal. As aeronaves militares vindas do exterior necessitam de autorização especial para ingresso, como já mencionado em outro momento, mas também podem ser obrigadas a seguir rotas específicas, rotas determinadas pela autoridade brasileira no interesse do próprio Brasil. Há também a situação dos aeroportos fronteiriços, que são os localizados nas proximidades da fronteira do Brasil com outras nações. Esses aeroportos podem ser, pela autoridade de aviação, autorizados a receber voos vindos do outro país e também as aeronaves brasileiras podem ser autorizadas a utilizar os aeroportos fronteiriços das nações vizinhas. Passando para uma outra ordem de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, nós vemos o Código tratar da infraestrutura aeronáutica. A infraestrutura aeronáutica é o conjunto de órgãos e equipamentos terrestres destinados ao apoio do tráfego aéreo e das operações de todas as aeronaves, promovendo a segurança, a facilidade e a regularidade nas operações. Essa infraestrutura é composta por várias partes, as quais eu passo a ler agora cada uma delas. É composta pelo sistema aeroportuário, pelo sistema de proteção ao voo, pelo sistema de segurança de voo, pelo sistema de registro aeronáutico brasileiro, pelo sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, pelo sistema de facilitação, segurança e coordenação do transporte aéreo, pelo sistema de formação e adestramento de pessoal, pelo sistema da indústria aeronáutica, pelo sistema dos serviços auxiliares e pelo sistema de coordenação da infraestrutura aeronáutica. Começamos pelo sistema aeroportuário, que é um conjunto formado por todos os aeródromos brasileiros, incluindo as pistas de pouso e decolagem e de táxis. As facilidades também estão incluídas nesse sistema. As facilidades de navegação aérea são todos os equipamentos em solo destinados a auxiliar o tráfego aéreo e a sua localização no espaço. Passando para os aeroportos, nós temos que no Brasil os aeroportos podem ser militares e podem ser civis. Os aeródromos militares são os destinados à operação de aeronaves militares, que veremos o conceito mais à frente. Os aeroportos civis são os destinados às operações de aeronaves civis. Porém, pode haver, mediante regra da autoridade competente, um intercâmbio entre os aeroportos civis
e militares. Os aeroportos civis podem ser classificados em públicos e em privados. Os aeroportos privados são os construídos e operados por uma pessoa privada e o seu uso está condicionado à autorização do proprietário. Os aeroportos públicos são os construídos ou operados por algum ente público, a depender da autorização da União, e podem ser operados por qualquer interessado, desde que atenda aos requisitos técnicos ligados à operação e à aeronave. Com efeito, o conceito de aeroporto é um pouco diferente do conceito de aeródromo. Temos que aeródromo é um conceito mais amplo que abrange todos os espaços destinados a pouso, decolagem ou mesmo a trânsito de aeronaves, sejam aeronaves de asa rotativa ou de asa fixa. Os aeroportos, por sua vez, são os aeródromos que detêm as facilidades para embarque e desembarque de passageiros e de carga. Ou seja, os aeroportos têm um terminal de passageiros e um terminal de carga. Nesse mesmo sentido, vai a definição de helipontos e de heliportos. Um heliponto é um aeródromo destinado exclusivamente à operação das aeronaves. O heliporto é um heliponto que detém as facilidades de embarque e desembarque de passageiros e de cargas. Tudo isso destinado para as operações de aeronaves de asas rotativas, os chamados helicópteros. Os aeroportos também podem ser classificados como aeroportos internacionais. Esses são os que são destinados às operações de aeronaves brasileiras e de aeronaves estrangeiras vindas do exterior. Para construir um aeroporto ou um aeródromo, é necessário uma autorização da Autoridade de Aviação Civil e de outros órgãos também, como o Comando da Aeronáutica, alguns órgãos ambientais e alguns municipais. Os aeroportos públicos estão incluídos dentro da competência da União. Esta pode conceder os aeroportos, a operação ou a construção, mediante o procedimento próprio de concessão. A União pode constituir uma empresa especializada para construir ou operar esses aeroportos, ou os entes federativos, mediante convênio com a União, também podem construir e operar os aeroportos. Óbvio que todas essas opções devem seguir aos regulamentos vigentes sobre os aeroportos, sobre sua construção, sendo necessária a autorização, enfim, toda a legalidade deve ser cumprida. Na Amazônia Legal, temos peculiaridades sobre os aeroportos. Esses, via de regra, não seguem o mesmo regulamento dos demais aeroportos. O Código Brasileiro de Aeronáutica determina que esses sejam objeto de um regulamento específico, dada a complexidade das operações naquela região, dada as dificuldades que envolvem uma construção lá, enfim, por vários motivos. Os aeroportos, ainda nesse tema, são considerados como uma universalidade de bens. Ou seja, eles não podem ser
considerados separadamente. Não pode ser considerada a pista separada do terminal de passageiros, por exemplo. Eles são uma universalidade, formam um todo. Esses bens, os aeroportos, são comparáveis também a bens públicos federais, ou seja, ainda que pertençam a pessoas privadas, os aeroportos podem ser equiparados a bens públicos federais. Os particulares e outros entes federativos que desejem contribuir na construção de um aeroporto também podem, na dicção do Código Brasileiro de Aeronáutica. Havendo a doação, por exemplo, de um terreno para a construção de um aeroporto, esse terreno, se por algum motivo o aeroporto vier a ser desativado, esse terreno deverá ser devolvido ao antigo proprietário que fez a doação. Ainda sobre os aeroportos, é explícito no Código Brasileiro de Aeronáutica que o operador desse aeroporto ele pode remover qualquer bem ou qualquer objeto que esteja dentro da área aeroportuária, causando algum tipo de incômodo para as operações. Essa remoção será, em um primeiro momento, custeada pelo próprio operador, porém, o proprietário do bem removido deverá reembolsar o valor gasto com essa remoção. Ainda que se trate de uma massa falida de alguma empresa, a massa falida deverá reembolsar as despesas com a remoção. Os itens físicos e territoriais que abrangem os aeroportos são os seguintes: a área destinada à própria administração do aeroporto, a área destinada ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves, as áreas destinadas aos prestadores de serviços aéreos, as áreas dos concessionários ou permissionários dos serviços, ao terminal de carga, ao terminal de passageiro, aos órgãos públicos que funcionem nos aeroportos, ao local de estacionamento dos veículos dos passageiros e serviços auxiliares, ao comércio do aeroporto. Todas essas áreas estão incluídos dentro dessa universalidade de bens que é um aeroporto. Para a utilização dos bens dos aeroportos, ou seja, para você operar uma empresa aérea, ter o seu guichê no aeroporto, enfim, é inexigível licitação, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica. Esse uso será permitido por meio de um contrato de cessão. Caso a sua empresa queira utilizar alguma das áreas aeroportuárias, o Código Brasileiro de Aeronáutica permite esse uso. Permite, inclusive, que o próprio utilizador faça melhorias nessas áreas. O capital investido nessas melhorias será, em regra, do próprio empreendedor que está recebendo as áreas. Porém, essa utilização deve ser concedida por um período no qual seja possível fazer a amortização de todo o capital investido pelo particular. Não sendo possível manter essa utilização pelo período suficiente de amortização, o ente que solicitar a área aeroportuária de volta deverá indenizar a parte do capital investido e não amortizado pelas operações. Nesse contexto de aeroporto, que envolve operações extremamente controladas, especialmente as de pouso e as de decolagens, que devem seguir regras e procedimentos extremamente rígidos,
há, ao redor de todo o aeroporto, o que eu considero uma servidão legal. Todos os imóveis, sejam públicos ou sejam privados, devem se adaptar ao aeroporto. Ou seja, não é permitido em determinadas áreas dos aeroportos construções acima de determinada altura, construções que impeçam o trânsito das aeronaves, enfim, todos os imóveis ao redor do aeroporto estão condicionados a algumas normas. Essas normas são especialmente vistas nos planos que rodeiam a construção do aeródromo e a sua operação. Esses planos, que passo a citar agora, devem ser cumpridos sob pena até mesmo de demolição de eventuais construções irregulares. Primeiro, o plano básico de zona de proteção de aeródromos. O segundo, o plano de zoneamento de ruído. Plano básico de zona de proteção de heliportos, esse destinado aos heliportos. E plano de zona de proteção de auxílio à navegação aérea. Cada aeródromo, cada heliporto terá os seus planos específicos, observado esses planos que são mais genéricos. Essas restrições, como já mencionado, se aplicam tanto a bens públicos como a bens privados. A autoridade aeronáutica poderá impedir qualquer construção que viole esses planos de proteção de aeródromo. Em se tratando de uma construção nova, iniciada ou concluída após a publicação dos planos, a demolição poderá ser requerida pela autoridade aeronáutica sem indenização dos proprietários. Contudo, se essa construção já estava concluída antes da publicação dos planos de proteção de aeródromo e o plano veio e impactou nessa construção, a autoridade aeronáutica pode requerer a demolição, porém deverá indenizar o proprietário da construção demolida. Passando a outra ordem de normas, temos as normas sobre o sistema de proteção ao voo. Essas normas são elaboradas e constituídas para dar segurança ao voo das aeronaves no Brasil. Esse sistema, como passo a ler agora, abrange o controle de tráfego aéreo, as telecomunicações, a meteorologia aeronáutica, a cartografia, algumas atividades de supervisão e fiscalização. Mas, nesse âmbito de proteção ao voo, o sistema de coordenação, assistência e salvamento ganha destaque. Na busca e salvamento, todo comandante de aeronave ou de navio está legalmente obrigado a prestar assistência a qualquer aeronave ou navio que necessite desse socorro. E as aeronaves que estejam prontas para voar têm obrigação legal de prestar esse socorro. Contudo, nenhum ato heróico ou heróico, o que põe em risco a sua própria aeronave, é exigido. Uma simples informação dada sobre a possibilidade de ter visto a aeronave em determinado local ou ter recebido alguma comunicação que possivelmente veio dessa aeronave, já é um ato de busca e salvamento. Para fins de busca e salvamento, a autoridade aeronáutica, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica, pode requisitar aeronaves para realizar missões específicas. Note que o Código Brasileiro menciona apenas a autoridade aeronáutica, porém, considero que outras autoridades envolvidas nesse serviço de busca e salvamento também podem requisitar essas aeronaves. Há, porém, casos nos quais essa requisição
é proibida. Destaco o caso de a missão já ter sido realizada por outra aeronave, que nesse caso é proibida a requisição para repetir a missão. Ao comandante da aeronave caberá a última decisão sobre prestar ou não prestar o socorro. Sendo a decisão de não prestar o socorro vinda do próprio comandante da aeronave, o proprietário ou explorador, eles estarão isentos da responsabilidade por essa negativa. Podem, porém, ser responsabilizados pela negativa se tomarem a decisão de não prestar o socorro. Esses serviços prestados por aeronaves privadas na busca e salvamento, em regra, eles serão remunerados. No estabelecimento dessa remuneração, serão considerados os esforços, o mérito, o risco ao qual se submeteu a essa aeronave e, em um segundo plano, o valor do bem resgatado também será considerado. Não haverá remuneração se a missão realizada pela aeronave for inútil ou se houver negativa em realizar esse serviço de busca e salvamento. Essa remuneração, quando o serviço for prestado por mais de uma aeronave, será rateada entre todas as aeronaves envolvidas. Esse rateio deverá ser realizado até 6 meses após o fato. Se após 6 meses algum dos envolvidos buscar fazer parte do rateio, este só poderá compô-lo se o rateio ainda não tiver sido realizado. Ou seja, a data para o rateio é 6 meses após o fato. Após essa data, os interessados somente podem fazer parte se o rateio ainda não for realizado. A remuneração poderá ser total ou parcialmente suprimida se houver algum tipo de fraude envolvendo os bens resgatados. Ou seja, se houver furto total ou parcialmente dos bens, essa remuneração não será paga. O proprietário da aeronave que resgatar alguma carga por meio do sistema de busca e salvamento poderá reter essa carga até que a remuneração seja paga. Para isso, deverá haver um acordo entre o proprietário da aeronave que resgatou e entre o proprietário da carga e a seguradora, para fins de resguardar o direito de todos envolvidos. Em outra ordem de normas, conversamos agora sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro. Como comentado em outro momento, o registro da aeronave é o que confere a nacionalidade desta. No Brasil, o Registro Aeronáutico Brasileiro, também chamado de RAB, é único e centralizado, que deve conter todas as informações sobre as propriedades das aeronaves e sobre as operações negociais realizadas sobre essas, incluindo os direitos reais sobre as aeronaves. O RAB tem competência para tratar de vários assuntos, como passo a ler agora. Emitir os certificados de matrícula de aeronavegabilidade das aeronaves, reconhecer a propriedade e direitos reais de gozo de garantia sobre aeronaves, assegurar a autenticidade e conservação dos registros, proceder às anotações de usos e práticas ilícitas praticadas a bordo de aeronave, matricular as aeronaves por ocasião do registro e atribuir marca de nacionalidade e de matrícula. Além disso, o RAB deve inscrever os documentos de domínio, os direitos reais, deve registrar o abandono, a perda, extinção ou alteração referentes às aeronaves brasileiras.
A indústria aeronáutica, adentrando a outro tópico, é formada pelas empresas que fabricam e reparam aeronaves e produtos. Além da aeronave, todos os produtos de reposição destinados às aeronaves. A indústria depende de registro e de certificação realizada pela ANAC. A certificação, em resumo, é um procedimento ou um documento que atesta que essa empresa ou que esse produto cumpre com os requisitos regulamentares. Esse termo, certificação, ele vem em substituição ao termo homologação, que anteriormente era bem mais utilizado. A certificação de uma aeronave, de um produto aeronáutico ou de uma empresa que preste serviços aéreos ou reparação de aeronaves pode ser requerida por qualquer interessado e será deferida pela ANAC mediante o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos nos regulamentos. Os produtos importados também devem, mediante regulamento próprio, passar por esse procedimento de certificação ou de homologação, como alguns preferem chamar. As empresas aéreas que querem realizar seu próprio serviço de manutenção aeronáutica também devem passar por esse mesmo procedimento de certificação. No caso das empresas aéreas, haverá certificação da empresa que presta serviços aéreos e haverá a certificação da organização que presta manutenções, ou seja, da oficina da empresa. Outro tópico bastante relevante para o direito aeronáutico é o conceito de aeronave. Sem esse conceito definido legalmente, teríamos sérios problemas para delimitar o âmbito de aplicação do direito aeronáutico e também para determinar o estabelecimento das competências para processamento e julgamento das ações. O artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica diz o seguinte: considera-se a aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas aptos a transportar pessoas ou coisas. Lido esse texto legal, esse artigo do Código Brasileiro, vemos que uma aeronave ela deve ser apta a transportar pessoas e coisas, a sustentar-se mediante reações aerodinâmicas e deve ser manobrável em voo. Diante desses três elementos centrais, nós já podemos extrair o conceito de aeronave. Sobre esse conceito, algumas decisões nos tribunais já foram tomadas. Por exemplo, o STJ excluiu a competência da Justiça Federal para julgar uma ação relativa a um crime cometido a bordo de um balão tripulado, por entender que tal balão não estaria dentro do mencionado conceito de aeronave. Concluído esse tópico sobre as aeronaves, vamos agora para o nosso quiz. Quais são as espécies de aeronaves que, mesmo sobre o território brasileiro, não se submetem às normas brasileiras? Apenas as aeronaves militares pertencentes a outros estados? Alternativa B, todas as aeronaves sobrevoando águas internacionais? Alternativa C, aeronaves civis pertencentes a outros estados? Alternativa D, as aeronaves militares, bem como as civis de propriedade ou a serviço do Estado, por este diretamente utilizadas, e as aeronaves de outra espécie, quando em alto mar
ou região que não pertença a qualquer estado. Você já sabe qual a resposta correta? Temos como correta a alternativa D, porque essa é a alternativa mais completa. A alternativa A está incorreta, porque não são apenas as aeronaves militares pertencentes a outros estados. Como já dito, as aeronaves utilizadas no serviço do governo também não se sujeitam às normas brasileiras. Todas as aeronaves sobrevoando águas internacionais. Essa alternativa está incorreta porque as aeronaves militares e as utilizadas pelos governos, ainda que em águas internacionais, estão sujeitas às normas do país de origem. As aeronaves civis pertencentes aos estados está incorreto porque as aeronaves civis sobrevoando ou durante o pouso no território brasileiro estão submetidas às normas brasileiras. Julgue as alternativas abaixo sobre o conceito de aeródromo, assinalando a alternativa correta. Alternativa A. Todos os espaços destinados à movimentação de aeronaves podem ser considerados aeroportos. Alternativa B. O aeroporto é gênero e aeródromo é espécie. Todos os espaços destinados à movimentação de helicópteros podem ser considerados heliportos. O termo aeródromo, alternativa D. O termo aeródromo abarca o conceito de aeroporto, pois este apenas se configura quando o aeródromo detém facilidades para passageiros e para cargas. Qual alternativa você acha correta? A alternativa correta é a alternativa D. Conforme conversamos, o termo aeródromo é o gênero que abarca os aeroportos. E o aeroporto somente se configura quando o aeródromo detém as facilidades para embarque e desembarque de passageiros e cargas. Vamos para o próximo quiz. Adquire-se a propriedade da aeronave por meio de todas as formas abaixo, salvo por meio de: alternativa A, construção; alternativa B, uso capião; alternativa C, direito hereditário; alternativa D, furto. Qual alternativa você considera que é a correta? A alternativa correta é a alternativa D. Nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica, todas as três primeiras opções são formas de aquisição da propriedade aeronáutica. A alternativa D, além de não estar prevista como uma forma de aquisição da propriedade de aeronaves, também é considerada como crime. Assim, por óbvio, não pode, em hipótese alguma, ser considerada uma forma de aquisição da propriedade de aeronaves. Finalizado o nosso quiz, vamos resumir a nossa aula. Nessa aula, nós conversamos sobre a legislação aeronáutica brasileira, sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica especialmente. Vimos que este código determina que os tratados internacionais assinados pelo Brasil e a legislação complementar também fazem parte do arcabouço de normas aeronáuticas. Vimos também alguns tópicos sobre a constituição de direitos reais sobre as aeronaves. Conversamos sobre a competência do Registro Aeronáutico Brasileiro para registrar todas as operações envolvendo aeronaves, inclusive a sua propriedade e os contratos sobre estas firmados. Vimos também algumas regras sobre o uso do espaço aéreo brasileiro. Especialmente, vimos que é proibido realizar qualquer tipo de acrobacia, a não ser por uma unidade especializada para isso, ou
durante os voos de testes de aeronaves. Vimos também que algumas zonas específicas de proibição ou de condicionamento de voo podem ser criadas para várias finalidades, seja para uso por determinados tipos de aeronave, como, por exemplo, de treinamento, seja para uso militar durante os treinamentos militares, ou mesmo zonas nas quais é estritamente proibido o voo. Conversamos sobre a impossibilidade de os proprietários dos imóveis da superfície se oporem ao sobrevoo de aeronaves dentro da legislação, seguindo as regras de tráfego aéreo. Vimos que algumas aeronaves podem receber ordem de pouso e que, não sendo acatada, poderá trazer consequências tanto para a tripulação da aeronave como para os proprietários. Vimos vários requisitos mínimos de aeronavegabilidade que as aeronaves devem cumprir. Vimos os requisitos para a entrada de aeronaves estrangeiras no Brasil. Conversamos também sobre os itens que compõem a infraestrutura aeronáutica, o sistema aeroportuário. Conversamos sobre os aeródromos, que podem ser militares, civis, públicos e privados. Conversamos sobre os helipontos, conversamos sobre as possibilidades de construção dos aeródromos, que podem ser privados ou públicos. Conversamos também sobre esses aeroportos como universalidade de bens e sobre as formas de concessão e uso desses espaços. Por fim, nós conversamos sobre o sistema de proteção ao voo, especialmente sobre o sistema de busca e salvamento e sobre alguns instrumentos ligados a esse instituto jurídico, como a requisição administrativa e a remuneração das atividades realizadas por aeronaves privadas nesse contexto. Concluído esse breve resumo, encerramos aqui a nossa aula e já te convidamos para participar da nossa próxima aula. Forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.